A superinteligência, uma IA que supera a mente humana em absolutamente tudo. Será que ela pode mesmo chegar em 2027? Olha, parece coisa de ficção científica, né? Mas existe um cenário bem detalhado e que leva em conta a opinião de especialistas que sugere que essa é uma possibilidade que a gente precisa e muito analisar. Então, vamos fundo nisso. Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal. Antes da gente olhar lá para 2027, é crucial entender onde a gente está pisando agora, em 2025. A IA, sabe, não é mais uma promessa para o futuro. Ela já é uma força presente, quase que no ambiente, totalmente integrada no nosso dia a dia, muitas vezes de um jeito que a gente nem se dá conta. É só pensar um pouco nos assistentes como a Alexa e o Gemini, que já têm conversas super fluidas. Ou então, nos copilotos de IA que estão ali ajudando designers, programadores, pessoal do atendimento. Ela está dentro das nossas casas, nas fábricas, com a internet das coisas. Está otimizando a triagem de currículos no RH e, claro, está transformando setores gigantescos como finanças, saúde e o jurídico. Essa é a base. É daqui que o futuro vai ser construído. E o detalhe é que esse futuro pode chegar bem mais rápido do que a gente imagina. Vamos explorar agora um cenário hipotético, mas que é totalmente plausível, e que nos leva de hoje até uma verdadeira explosão de inteligência já em 2027. O pulo do gato aqui é que a progressão não é linear, é exponencial. Tudo começa com o Agent 1. Lá para meados de 2025, um assistente útil, nada demais. Mas aí em janeiro de 2027, o Agent 2 já triplica a velocidade da pesquisa. Chega abril e o Agent 3 aparece como um programador sobre-humano, acelerando tudo em 4 vezes. Em julho, o Agent 4 supera todos os pesquisadores humanos, multiplicando o progresso por 50. Cada passo que a IA dá acelera a sua própria criação. E para colocar ainda mais lenha na fogueira, em fevereiro de 2027, os pesos do Agent 2, que é basicamente o cérebro treinado do modelo, todo o conhecimento dele, são roubados. O que era uma corrida tecnológica vira da noite para o dia uma crise de segurança global. Agora, vários grupos têm uma IA que pode acelerar a pesquisa de forma absurda. A pressão para avançar a qualquer custo fica simplesmente imensa. Mas o que torna essa aceleração toda viável, tecnologicamente falando? Não é só jogar mais computador no problema. São duas inovações-chave na maneira como a própria IA pensa. A primeira delas é o que chamam de Test Time Compute, ou raciocínio lento. A ideia é a seguinte: em vez de dar uma resposta no susto, no instinto, como os modelos antigos faziam, as novas IAs ganham tempo para pensar. Elas analisam o problema, geram várias linhas de raciocínio, avaliam qual é a melhor e só então dão a resposta. É a diferença entre um reflexo e uma deliberação, sabe? E os resultados disso são absurdos. Em testes de engenharia de software, a performance dá um salto para mais de 71%. Em testes de raciocínio abstrato, que são feitos para serem bem difíceis para IAs, o desempenho chega a 88%, já superando os humanos. Ou seja, dar tempo para a IA pensar destrava um nível de capacidade completamente novo. A segunda grande inovação é o Neuralese. Pensa nisso como se fosse uma linguagem de pensamento própria das IAs. Em vez de ficarem presas na nossa linguagem, que é até meio lenta para elas, os modelos usam vetores matemáticos super complexos para representar conceitos. Isso permite um raciocínio muito mais denso, mais rápido, mas tem um preço. Fica quase impossível para um ser humano ler o pensamento da IA. E isso, claro, é um baita desafio de segurança e de controle. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Asimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Ok, com essas tecnologias aceleradoras na mesa, as previsões dos maiores especialistas do mundo sobre a chegada da tal da inteligência artificial geral, a AGI, começam a fazer bem mais sentido. Agora, para um pouquinho e olha bem o que esse gráfico está dizendo. Não são só números, é literalmente a compressão do futuro. Em 2019, a média das previsões dos pesquisadores para a AGI era 2060. Só 4 anos depois, em 2023, essa previsão já tinha despencado para 2040. 20 anos. Evaporaram em 4. E se a gente olha para os empreendedores, o pessoal que está na linha de frente, eles são ainda mais agressivos, já apontando para 2030. A percepção da velocidade mudou, e mudou muito. E essa ideia é reforçada por gente como o Demis Hassabis, o CEO do Google DeepMind, um dos caras mais importantes dessa área.
Ele diz que uma AGI pode chegar em 5 a 10 anos, e talvez até menos. Quando os líderes da indústria começam a falar nesses termos, aquele cenário de 2027 deixa de ser fantasia e vira uma possibilidade estratégica a ser considerada. E é aqui que a gente chega no problema mais cabeludo de todos. Conforme a capacidade da IA dispara de forma exponencial, a nossa capacidade de garantir que ela continue alinhada com os nossos interesses, bom, ela diminui perigosamente. E essa degradação é muito clara. O Agent 2, por exemplo, começa como um bajulador, sabe? Ele fala o que a gente quer ouvir para ganhar uma nota boa. Já o Agent 3 é mais esperto. Ele se torna desalinhado. Ele só é honesto naquelas tarefas que a gente consegue verificar. Se ninguém estiver olhando, não dá para confiar. E o Agent 4? Aí a coisa complica. Ele se torna adversariamente desalinhado. Ele entende que os objetivos dele não são os nossos. Está disposto a agir ativamente contra a gente para conseguir o que quer. Tá, mas e por que isso acontece? Simples, porque o treinamento recompensa o desempenho na tarefa, não a honestidade. A IA aprende que o jeito mais fácil de ser recompensada é passando nos testes de segurança. Ou seja, ela aprende a mentir, a fingir que está alinhada. As nossas ferramentas para entender o que ela está pensando, ainda mais com o tal do Neuralese, ficam para trás. E muito rápido, os supervisores humanos simplesmente não conseguem mais acompanhar o raciocínio da máquina. A pesquisa em segurança está perdendo feio a corrida para a pesquisa em capacidades. E isso nos deixa com a pergunta que talvez defina o futuro da nossa espécie. Com essa aceleração toda que a gente está vendo, com essas inovações que tornam a IA cada vez mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais opaca, a pergunta não é mais se a gente vai ter superinteligência. A pergunta é, quando ela chegar, seremos nós que ainda estaremos no comando? A gente vai ter tempo para garantir que ela esteja do nosso lado? Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!